Aqui não tem lado, tem informação, análise e espaço para quem tem proposta. Eleições com credibilidade é na Guardiã da Notícia. Modo Eleições 2026 ativado. Renê, bom, vamos lá. A gente vai fazer um balanço agora. Eu ia chamar intervalo, não vou mais, a gente vai direto aqui. Temos vários candidatos aqui na cidade, né, Fabi, Renê? Vamos começar falando dos candidatos a deputados federais aqui da cidade. Temos o Alencar, do PT. São 9 candidatos, mas no total, né? Ou 9 federais. Alencar Santana, Alencar Braga, né? Depende de como ele estiver usando na rede social, tá? Alencar Braga, do Partido dos Trabalhadores, que é um nome forte aqui na cidade de Guarulhos. Sim. Temos também o vice-prefeito, que é o Thiago Surfista. Thiago Surfista. A sua leitura desses dois nomes que são de campos extremos, né? Porque essa eleição, ela também tá bem polarizada, né, Fabi? Tá bem polarizada e a gente fica aqui na expectativa, você que acompanha o dia a dia e também acompanha aí o que a população de Guarulhos quer, porque a gente tem que lembrar sempre, as pessoas muitas vezes não dão importância para quem vota para deputado estadual, deputado federal ou senador, mas muitas das leis, né, como a gente estava falando aqui, e muitos dos projetos que são aprovados para a cidade onde você mora, depende desse seu voto. Então a população tem essa noção. O que você sente aqui do morador de Guarulhos, Renê? Então, eu sou nascida aqui em Guarulhos, então eu posso falar com propriedade, né? A população, ela precisa entender que a gente precisa de um representante, mais representação aqui na nossa cidade. Hoje a gente só tem o Alencar Santana, que é o deputado do federal, né? O Nakashima, que ele tá aqui, tá lá ao mesmo tempo, assim. Quem eu falo, assim, da cidade mesmo, é o Alencar. É o Alencar, que é o único. Agora, como é que pode, Fabi, uma cidade com quase 2 milhões de habitantes... A maior do estado de São Paulo, né? Era pra ter uma representatividade maior, tanto na Lesp quanto, né, no governo, lá no governo federal. Mas fazendo um bate-bola, assim, Renê, para esses dois candidatos, um do PT, que é o Alencar, que já é mandatário, e outro do PL, que é o vice-prefeito da cidade, que foi eleito pelo Partido Novo, mas migrou pro PL e se diz de direita. Como é que a cidade enxerga? Você acredita que os dois terão chance de ser eleitos? Eu acho, sim, que os dois terão chance, pelo trabalho que o Alencar já realiza, um trabalho muito bom, representando Guarulhos no governo federal, tanto que várias obras também têm o apoio do governo federal, e o Thiago Surfista também, por ele ser muito querido na cidade, tem um trabalho social incrível, é um nome muito bom e muito forte pra estar representando a nossa cidade. Fabi, e a gente tem o Guti, né, que é o ex-prefeito. Tem o Guti, o ex-prefeito também. Aí agora as urnas vão mostrar pra ele com relação à aprovação dele como prefeito, porque pra se vai dar continuidade ou não aí com a possibilidade dessa eleição como deputado. Você acredita que é um reflexo também? Vai ser um reflexo, sim. Agora vai ser dado a resposta pra ele do que ele fez durante os 8 anos dele, né? Sempre tem um recall, né, Fabi? Então aí a gente tem 3 nomes aí, o Guti, que é centrão, tá lá com o Kassab no PSD. Será que vai dar palanque pro Caiado aqui na cidade? A gente sabe que o Flávio Bolsonaro vem pra cá, né? Vem pra cá porque o Bolsonaro também teve por aqui. Mas aí ficamos aqui, então, com o Alencar do PT, com o Thiago Surfista do PL, o Guti do PSD. Quem mais, Renê? Olha, o Anistaldo, ele é um candidato que ele pode surpreender. Pelo Podemos, né? O pastor Anistaldo. Podemos e pela eu acho que ele vai vir muito forte. Mas ele vem federal? Ele vem forte. Ele vem federal. Ele tava lá na federal no domingo. Federais. Não, federal não, ele é estadual. Ele é estadual, ele é estadual. Então vamos entrar nos estaduais, porque daí a gente tem o Anistaldo, a gente tem o Giovanni, a gente tem a Fernanda Curti, do PT. O delegado Romani. O Márcio Nakashima, que é deputado. O delegado Mesquita. Isso, tem o Marcelo Seminaldo do PT. Tá aqui. Janete Pietá Rede. Henrique Barros do PDT. Que mais? Tem o Jorge Wilson, Republicanos, né? Solidariedade, tem o Brinquinho e o Alexandre Santana também, que é
né? Que é do Solidariedade. Quem mais que temos? Márcio Nakashima, Andréia Viegard, Geleia. Aí São 15, são 15. Muitas possibilidades e o importante é que você, que é eleitor, pesquise sobre quais são os projetos de cada um deles, né? Não vai simplesmente olhar e falar, gostei dessa carinha, vou votar nesse, ou minha mãe falou pra votar, ou um amigo mandou você votar. Pesquise os projetos, vê se tem realmente algo que vai fazer a diferença na sua vida. E quem realmente tem potencial, porque tem gente que está ali só pra... cumprir tabela, né? Que nem eu falo lá no Fogo no Parquinho, só pra encher linguiça, né? Porque, na verdade, não tem potencial de estar representando a nossa cidade. A gente quer o Fogo no Parquinho aqui também, aqui no movimento. Ai, vamos! Nosso Fogo no Parquinho, vem todo mundo pra cá. Ali a gente põe fogo de verdade mesmo. Agora, uma informação importante, né, que não tem se falado, e eu falei hoje de manhã, né, Fabi, que a grande mídia só entrevista sabatina majoritários, que são senadores, governadores e presidentes, mas o orçamento do nosso país está na mão do Congresso. O orçamento, a gente vive um regime parlamentarista velado, e a população nunca lembra em quem votou na última eleição. Então tá na hora da população acordar e saber de fato quem são os representantes que vão colocar lá em Brasília, que é quem vai cuidar do orçamento do nosso país, são aqueles que enviam as emendas, mas são aqueles que enviam os recursos para os ministérios. E a informação não chega na ponta. Eu tenho certeza que essas pessoas que estão nesses carros parados aqui na Avenida Salgado Filho durante esse trânsito, né, nesse horário de pico, não sabem como é que funciona o recurso, como por exemplo do Ministério dos Esportes, que envia recursos para complexos de alto rendimento, que o filho de alguém faz algum projeto social jogando bola, não sabe como é que funciona esse mecanismo. Como também o deputado estadual que aprovou a concessão, né, a privatização da Sabesp, ou também das linhas de trem, não sabem o papel do deputado estadual de enviar um recurso para que o hospital tenha mais insumos, tenha mais médicos, enfim, a população não sabe quem são esses deputados. Além de saber, precisa também cobrar, né? Porque o principal é isso, a gente tá vivendo aí um momento em que a gente precisa sim de mais saúde, mais educação. Essa questão da privatização, tanto da Sabesp como agora da CPTM, hoje a gente vive esse caos, traz muito transtorno para a população. Quem aprovou, né? O governador não tomou essa decisão sozinho. Teve gente que ajudou aí nessa aprovação. Você sabe quem ajudou? Quem foi o deputado que você votou? Como ele votou lá quando a proposta foi colocada? As pessoas sabem reclamar, mas também não acabam ali se informando de todo o processo. Por isso que você tem que votar consciente, pesquisar realmente, para que a gente possa cobrar. Todo mundo tem que cobrar, porque se deixar assim, ó, se você for por o telefone sem fio, vou votar nesse, vota nesse daí, depois a gente lá na ponta é que sofre, sem médico, sem educação e sem todos os outros... Sem asfalto na rua, sem segurança, exatamente, sem iluminação, sem câmeras de segurança para inibir, né, os assaltos, os roubos. Essa, inclusive, a pauta da segurança, né, Fabi, vai ser a pauta dessa eleição. Geralmente, quem é o vereador ali do bairro, mas o deputado realmente ele fica ali esquecido. Mas tá na hora da população acordar, da população saber o que o deputado faz e escolher com cautela. E agora eu vou além aqui com vocês, né? De colocar também mulheres, né, no parlamento. Exatamente. Hoje eu até participei de um evento da Luísa Trajano, que acontece na Expo Center Norte, e ela tem um programa muito forte, né, de conscientização, não só de mulheres, mas também dos homens, para que a gente aumente a nossa representatividade. Hoje são apenas 18% de mulheres nos cargos aí principais aí para deputado. Nos majoritários a gente nem fala porque, por exemplo, nessa eleição a gente não tem uma candidata à presidência, né? A gente tem algumas candidatas aí ao governo pelo Brasil, mas candidata à presidência a gente não tem um nome. A Marina Silva veio para São Paulo, em vez de ser deputada ou ser candidata à presidência, ela vai disputar o Senado. Que os partidos estavam ali tentando, o próprio PL ainda busca uma mulher para ser a vice de Flávio Bolsonaro, para compor aí, quem sabe, essa representatividade, mas a gente acompanhou as convenções e a gente viu o quanto as mulheres não tiveram voz. Não tiveram voz. Aqui em Guarulhos, o cenário é o mesmo. Nós temos 15 candidatos a deputados estaduais e 9 a federais, e só 5 entre federal e estadual, só 5 são mulheres. Quem são, Renê? A Fernanda Curti, do PT? Fernanda Curti, Janete Petá, Márcia Casquete,
não sei o nome dela, porque E são todas aí São com 5. a possibilidade de serem eleitas na minha leitura, tá? Me corrijam. Se eu tiver errada, só a Fernanda Curti. Fernanda Curti. Não, Fernanda e assim. Curti. E Janete Pietá também. Não, você não tem que pode ser. votar por ser mulher. Não é essa a questão. Realmente você, assim como faz com o candidato outras propostas, e se realmente você ser um bom representante. Mas tem esse olhar para que a gente tenha essa equidade, não é para ter mais mulheres ou mais homens. Ter essa equidade, porque as decisões também precisam desse olhar diferenciado da mulher. Precisa sim, com certeza. E a gente precisa, principalmente aqui na cidade de Guarulhos, falando, né, âmbito municipal, a gente precisa de mais mulheres, até na Câmara Municipal de Guarulhos. Dizem que mulher não vota em mulher. Então a gente tem que mudar o pensamento dos munícipes aqui da cidade. A gente tem que mudar o pensamento do mundo. Do mundo, do porque mundo. as mulheres precisam parar, né? Mas aí é uma outra discussão. Mas nós, né, nascemos e somos criadas para disputar umas com as outras. E os homens não, eles nascem e são criados, educados para apoiá-los uns aos outros. E eu e a Fabi, inclusive, ontem a gente presenciou uma cena dessa, né? De um homem que nem conhecia a história e saiu em defesa do outro homem. E na nossa frente, né? Nem conhecia a pessoa e tava falando mal. De forma muito agressiva com relação à mulher. Então, assim, mas mostra a união dos homens. Eu não sei a história, mas eu já parto do princípio que ele tá certo. A mulher pensaria e falava, até muitas vezes colocaria a culpa na outra mulher. Na outra mulher, e é é isso verdade. que não pode acontecer. Então fica aqui o nosso recado, nossa análise, né, dos candidatos a deputados aqui de Guarulhos. A Renê tá aqui porque hoje ela representa o maior veículo de comunicação aqui da região, com maior engajamento. Então fala com propriedade da cidade de Guarulhos. Guarulhos que tem mais de, salvo engano, 700 mil votos válidos? 800 mil votos. 800 mil votos válidos. Ou seja, dá pra eleger aí pelo menos uns 7 deputados estaduais e 7 federais. É pra ser assim, né, gente? A E gente não tá fora, né, da sua cidade. Por isso, né, Poxa, Renê? a segunda- Acompanha aí o Cidade Live, acompanha aqui a Guardiã, porque a gente tá sempre noticiando, levando informações. Porque é isso, acho que a partir da informação, a gente começa a ter uma outra percepção do que é necessário fazer e quem tá realmente fazendo. Muitas cidades não tem a metade dos habitantes e tem 2 candidatos, 2 eleitos, né? Deputado federal ou deputado estadual. Nós, a segunda maior cidade do estado de São Paulo, e eu acho que o mínimo aqui seriam 5, né? Pra representar, mas vai ser difícil. Agora eu vou colocar Tem muita vaidade, tem fogo muita no vaidade. parquinho. Pode pôr. Na Pode época pôr. de ouro, lá do Grande ABC, o ABC elegeu 10 federais Olha. e 8 estaduais. Mas depois isso acabou. Mas hoje o ABC tem 5 estaduais e 3 federais. Dando show em Dando um Guarulhos. show em Guarulhos. E lá no ABC são 2 milhões e 100 mil eleitores. Olha aí, tá vendo? Agora eu vou perguntar pra você, Renê, você que é moradora e acompanha aqui. O que precisa mudar na mentalidade do morador de Guarulhos para ter essa maior representatividade? Eu acho que, assim, os candidatos precisam mostrar mais trabalho. Porque, assim, aqui fica muito... Velado? muito velado. Você acha que eles estão ainda nos anos 90, naquela política eu acho que antiga? ainda tá, entendeu? Então fica fácil uma pessoa de fora da cidade vir aqui levar os votos. Isso é fácil. E aí depois não manda emenda, não ajuda a Depois cidade em não manda nada. emenda, nada. A gente não consegue cobrar porque a pessoa não é daqui. Então é o que a gente sempre bate na tecla. Vamos eleger candidatos federais ou estaduais que sejam da cidade. Isso é muito importante. A gente pode eleger, de repente, pelo número de habitantes 5, eleja pelo menos uns 3 que sejam da cidade. Então, quem é de Guarulhos, vota em quem é de Guarulhos. Exato. Eu vou fazer uma outra pergunta pra vocês. Fabi e Renê, vocês são a favor do voto distrital, então? Nos Estados Unidos funciona muito bem, né? A Funciona. questão do voto distrital. Eu acho que se a gente tiver essa mentalidade que realmente a gente precisa começar a olhar para os políticos da forma como eles atuam e realmente nos representam, o voto distrital, ele é o melhor tipo de voto para essa representatividade. Exato, fica até mais fácil para você cobrar também.
Essa é a melhor pauta, mais a cobrança. Falando ainda em região, a gente volta aqui falar de Guarulhos, falar do Alto Tietê, da Grande São Paulo, que hoje a população sofreu muito por conta da paralisação da CPTM. Estava conversando aqui com a Renê, o caos estabelecido, as pessoas precisando ir para o trabalho. Você destacava justamente que tem muita gente que mora em Guarulhos, mas trabalha em São Paulo. E como foi o dia? Foi muito... a gente recebeu muitas reclamações, né, da população, porque muitas pessoas trabalham em São Paulo. Então, o que a gente espera é que essa greve acabe aí no meio da madrugada para que amanhã não impacte mais ainda, porque o caos é às 7 horas da manhã e às 18 horas, a gente sabe disso, né? E o Sindicato dos Ferroviários Central do Brasil não chegaram a um acordo com o governo do estado de São Paulo e decidem manter a greve amanhã. Com isso, a paralisação continua nas linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade. Mais cedo, os líderes se reuniram na companhia e decidiram manter a paralisação até pelo menos amanhã às 5 horas da tarde. Ou seja, você que precisa do trem aí, né, que usa essas linhas da CPTM, vai precisar buscar um esquema alternativo. Você que é patrão e que o funcionário possa fazer home office, eu acho que é a melhor alternativa diante dessa situação. Mas a gente sabe que muitos cargos aí são presenciais e por isso todo o caos que é formado hoje. O congestionamento de São Paulo, o rodízio foi suspenso, bateu o recorde de mais de 800 quilômetros de lentidão na cidade. Então a expectativa é que realmente esse acordo saia, porque a gente sabe que a questão da privatização é o motivo dessa paralisação, mas quem está sendo afetado de forma direta é a população. Muita paciência e não pegue transporte clandestino, como a gente estava falando aqui. Não é isso? Exatamente. Renê, obrigada pela parceria, né? Eu que agradeço. A gente pretende fazer esse consórcio de imprensa aqui na cidade de Guarulhos para trazer todos esses 13 candidatos, 15, ou pelo menos os principais, né, para participarem da sabatina. E já fica aqui o convite oficial para você participar aqui com a gente. Ai, obrigada. Eu super agradeço. Parabenizar vocês pelo espaço incrível, gente. Quem não passou aqui na Avenida Suplicy, deveria ter passado. 805, estamos aqui num ponto muito legal. A visibilidade maravilhosa para quem passa aqui. E eu tenho certeza que é um projeto inovador e vocês estão crescendo cada dia mais e é sucesso garantido. Obrigada, Fabi. Chegamos com o trânsito, vamos embora. O trânsito acabou também, né, Renê? Mais ou menos, viu? Mas, ó, um grande beijo, um grande abraço pra você que é de Guarulhos e pode passar por aqui, nos acompanhar com esse Poder em Movimento, certo, Gabriele? Exatamente. E os principais momentos a gente vai fazer uns cortes e colocar lá na nossa rede social favorita, que é o Instagram. Vamos fazer uma collab aí com a Fabi, com a Renê. Você acompanha a gente. Esse conteúdo também vai ficar disponível no nosso portal aguardiandanoticia.com.br, porque aqui é o que, Fabi? Jornalismo regional Com alcance global. Até a próxima. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio FM 82.3 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.